Hoje eu quero refletir com você sobre erros e consequências, sobre o desafio de assumir os nossos erros e de lidar com as consequências, de arcar com os custos pelos nossos erros. Vivemos dias estranhos, onde as pessoas têm cada vez mais dificuldade de assumir um erro. A culpa é de todo mundo, menos de nós. A culpa é do vizinho, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, foi o fulano que me induziu. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade de assumir os seus erros e, especialmente, de aceitar que possam haver consequências para os erros. As pessoas querem praticamente uma relação de delação premiada. Olha, eu assumo que errei e você me premia pela minha honra de ter dito que errei. Deixa esse castigo para lá. Não vamos falar de castigo, eu já assumi que errei. Mas a verdade é que erros trazem consequências. Os nossos pecados trazem consequências e precisamos estar dispostos a lidar com isso e aceitar que isso faça parte dessa justiça, dessa ação de Deus. O Senhor sim nos perdoa, Ele aceita a nossa confissão, perdoa os nossos pecados, mas existem consequências para os pecados. Hoje, nós lemos o finalzinho do livro de Samuel, concluímos a leitura do livro de Samuel, capítulo 23 e capítulo 24. No capítulo 23, eu destaco, por exemplo, o início do capítulo em que nós temos palavras finais de Davi, quando ele fala sobre o fato de que aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Quando o governante é guiado por Deus e governa com justiça, a nação prospera, o povo prospera. É como o raio de sol que faz a grama crescer. E Davi foi esse governante justo, que governou debaixo do temor de Deus e fez sim a nação de Israel prosperar, fez a nação de Israel crescer e muito ao longo do seu reinado. Mas é muito interessante que o capítulo 24, o último capítulo, nos coloque diante de mais uma falha, de mais um momento de falha de Davi. Porque mesmo homens justos, eventualmente, cometem falhas, cometem pecados, erram e têm consequências, e precisam lidar com as consequências dos seus erros. Davi, o texto vai dizer no capítulo 24, mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Essa ira de Deus provavelmente diz respeito ao fato de que o povo de Israel havia se virado contra Davi nesses episódios de rebelião e logo se viraram contra o Senhor, porque o Senhor havia feito uma aliança com Davi. Se rebelarem contra Davi era se rebelar contra o Senhor. E talvez por isso o Senhor estivesse irado contra o povo e ele incita Davi contra o povo, dizendo: vá e conte o povo de Israel e de Judá. Davi, então, ordena que seja feito um recenseamento, seja feita uma contagem do povo, especialmente uma contagem dos homens, dos guerreiros de Israel, para ter uma noção da força, do poder militar de Israel. Mas algo acontece nesse processo em que é configurado um pecado de Davi. Eu vejo muitas as pessoas questionando, mas por que se Deus que incitou Davi, como ele pode ter pecado? E questionando algo que nem o próprio Davi questionou. A gente não sabe dos detalhes. Não sabemos o porquê e em que aspecto Davi pecou ao longo desse processo, mas sabemos que ele próprio reconhece que falhou. Depois que fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo e ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe-me o pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Talvez Davi tenha se visto tomado de orgulho, de vaidade, pelo tamanho do seu exército, pelo tamanho do seu povo. Não sabemos o detalhe, mas sabemos que Davi reconheceu que errou. Ele confessa o seu pecado ao Senhor e o Senhor dá a ele a oportunidade de escolher o seu castigo. Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses de perseguição, fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de uma praga intensa sobre a terra. Davi então escolhe a opção da praga intensa sobre a terra, dizendo que é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Ele confia e aceita o castigo de Deus, prefere o castigo do Senhor do que estar na mão dos seus inimigos, de ter que fugir dos seus inimigos, porque ele confia na misericórdia de Deus. Ele sabe que o Senhor é justo, ele reconhece que errou, ele sabe que haverá uma consequência, mas ele sabe que essa consequência será na medida justa de Deus e que o Senhor é misericordioso. Por consequência do pecado de Davi, muitos morreram. Muitos homens do povo foram mortos por uma praga. Morreram 70 mil pessoas ao todo em Israel.
Mas apesar disso, a misericórdia de Deus ainda assim é manifesta. Quando o Senhor estava chegando sobre a cidade, o anjo do Senhor que vinha trazendo o castigo de Deus, chegava sobre Jerusalém, o Senhor então se dá por satisfeito, interrompe aquela ação de juízo sobre o povo. E Davi se propõe então a fazer um holocausto, a construir um altar e sacrificar em holocausto ao Senhor. E é interessante que ele escolhe um lugar, é escolhido um local, e quando ele vai comprar aquele terreno, ele chega para comprar o terreno do proprietário, e o proprietário, claro, tá lidando com o rei. Não, que é isso, rei? Pega o terreno, pega esses bois, pega a madeira do jugo para você fazer essa fogueira, faça o que você tiver que fazer e que Deus aceite o seu sacrifício. Mas Davi então responde para ele: faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custaram. Davi faz questão de pagar por aquilo porque, no entendimento dele, ele precisava arcar com os custos daquele sacrifício ao Senhor. Ele não poderia entregar ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Isso me faz refletir muito sobre o espírito do nosso tempo, em que as pessoas querem tudo do Senhor, mas não querem pagar preço nenhum. Querem todas as bênçãos de Deus, mas não querem entregar nada a Ele. Querem perdão pelos seus pecados, mas não querem aceitar as consequências dos seus erros. Precisamos aprender a reconhecer os nossos erros e lidar com as consequências que fazem parte. Não nos esquecendo que Deus é misericordioso, mas que Ele é justo. E os custos que Ele considerar justo são justos. Recebamos com humildade, com fidelidade e com gratidão ao Senhor. Se for preciso, paguemos o preço e devemos pagar o preço. Como podemos entregar algo ao Senhor que não nos custe nada? Como servir, como honrar ao Senhor, sem que nada jamais nos custe qualquer coisa. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te dê consciência das suas falhas, dos seus erros, reconheça os seus pecados. Talvez agora seja um bom momento para reconhecer diante do Senhor os seus erros e aceitar as consequências pelos erros que você tem cometido. Que Deus nos dê humildade e nos conduza debaixo da sua mão de justiça e misericórdia. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus. Amanhã nós avançamos para o próximo livro, primeiro livro de Reis. Daqui a pouco eu coloco nos próximos stories aí o nosso cronograma de leitura para que você faça essa leitura com a gente. Vamos juntos? Amanhã a gente se encontra para mais uma reflexão.